Eu acho que todo mundo que já ouviu falar de Jesus alguma vez, quase todo mundo conhece o famoso texto de João 16:33, que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Só que essa é a parte B do versículo. Tem uma parte A, tem uma parte antes. Essa é da metade em diante. Antes, a primeira parte do versículo de João 16:33 diz assim: essas coisas eu tenho dito a vocês para que em mim vocês tenham paz. Aí ele conclui: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando as pessoas elas trazem a memória delas, ou elas recitam, ou elas pregam, elas ensinam esse texto, só na parte B, dizendo: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. O que dá de entender para quem está ouvindo? Dá de entender que é o seguinte: olha, Jesus está falando que nós vamos passar um perrengue, né, como se diz, uma luta pesada, mas no céu nós teremos a vitória. Glória a Deus por isso. Isso é uma verdade. Mas não quer dizer que nós estaremos abandonados durante o período dito de lutas, o período de aflições. Não é isso que Jesus está querendo dizer. A parte A do versículo é justamente o ensinamento que ele dá para que nós possamos suportar esse período das aflições. Porque se eu ficar só na parte B, parece que durante as aflições eu estou largado. Então olha só, você vai passar aflição, mas relaxa, porque no final da aflição existe a vitória, que é a glória, que é a salvação. Mas não é isso só, isso que eu estou falando é uma verdade, mas Jesus não nos abandona durante o período da aflição. Veja bem, ele diz: tudo isso eu tenho dito a vocês para que em mim vocês tenham paz. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: todas as palavras que eu ensinei a vocês até agora, ali Jesus estava falando com os discípulos, mas isso se estende a nós, eu e você, nós que cremos e amamos a Jesus. O que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, vocês não vão ficar largados durante as lutas, durante as aflições, porque elas vêm. Ele conclui dizendo: elas vêm, mas durante elas você não estará largado. Você tem as minhas palavras para que as minhas palavras te sustentem. Quando a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, você vai ver Jesus falando isso com o diabo lá em Lucas capítulo 4. O diabo está tentando ele, e aí Jesus fala: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: existe uma necessidade espiritual na nossa vida, de todo ser humano, que não é só comida que vai satisfazer, não é só o dinheiro, o sexo, a fama, o emprego, um carro. Não, existe um algo a mais que às vezes você está passando por uma aflição tendo tudo. Isso não é muito louco? As pessoas acham que quem está aflito é quem está passando um problema, alguma necessidade. Nem sempre. Muitas pessoas estão aflitas, depressivas e nem sabem por quê. Porque teoricamente elas têm tudo, quando se elas não têm Jesus, na verdade elas não têm nada. Então o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, vocês vão ter uma vitória no último dia, que é a salvação. Seja através do arrebatamento ou seja através da nossa morte, que nós estaremos para sempre com Deus, os que creem. Mas ele está falando: não é só ali que existe um alívio. Durante a tribulação também existe um alívio. Porque durante a tribulação o que você terá para te sustentar são as minhas promessas. Então quando você vai ler a Bíblia, não é só, eu digo só entre aspas, para se ter conhecimento, porque conhecer as Escrituras indiscutivelmente impossível uma pessoa crente, cristã, viver sem conhecer as Escrituras. Não tem como, não existe. Não existe vida cristã saudável sem conhecimento das Escrituras. Mas as Escrituras não são só, entre aspas, para conhecimento, mas para nos sustentar durante as tribulações. As palavras de Jesus, elas caem de forma doce nos nossos ouvidos. Uma promessa, você fala assim: meu Deus, está tudo dando errado. E aí vem o Senhor e fala: não temas, eu sou contigo, eu estou contigo. Mateus 28:20 é um texto que eu sou apaixonado, quando Jesus fala assim: ei, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Isso me traz a paz que eu preciso, mesmo durante as tribulações. Vocês estão entendendo? Então, quando nós estamos firmados nas Escrituras, conhecendo a palavra, tomando posse da palavra, proferindo e profetizando a palavra, as Escrituras, aí Jesus fala: isso tudo eu disse para que vocês tenham paz em mim. E aí, no mundo que vocês vão ter aflições, vocês não vão temer. Porque além de vocês estarem sendo sustentados por mim, vocês ainda, no final, no último dia, vocês, assim como eu, vocês vencerão o mundo. Que Deus tenha trazido um pouco de paz para você hoje, nessa Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, a nossa grande alegria. Eu sou o pastor Nassad, eu amo você de verdade.